Noite. Boa noite. Podia ser melhor. Boa noite. Boa noite. Podia ser melhor de novo. Boa noite. Aí, agora sim. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que bom. Como o Lucas estava falando agora, né? Tenho certeza que algo chamou vocês hoje para esse encontro. Às vezes foi uma rede social, às vezes foi um amigo, um vizinho, uma pessoa muito importante para a tua vida, ou simplesmente você sentiu algo no teu coração. Alguma coisa. Você fala assim, é um negócio aqui, ó. E você não sabe explicar o que é. E eu te digo, é o Espírito Santo que te pediu para você estar aqui hoje. Então, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus? E eu sempre faço isso porque, antes de me apresentar, porque alguns não me conhecem, né, já vou me apresentar. Mas por quê? Porque muito da nossa vida, da nossa história, da nossa semana, nem vou muito longe, dessa semana. Aconteceu, foi o quê? Semana passada, acho, né? Teve uma moça que chegou ali no estabelecimento onde eu trabalho e disse, né, estou sentindo alguma coisa no meu coração. Eu digo, eu também sinto. Ela, mas você sempre não está na igreja? Eu disse, mas eu sinto também. Às vezes uma solidão, às vezes uma depressão, às vezes até um sentimento tipo de vazio, né? Mas eu tenho duas coisas que eu faço na semana. Vou na missa, 1 hora da minha semana eu tiro para ir na missa. E eu convido você, falei para ela, a tirar 1h30 para o nosso Senhor Jesus. Ela disse, mas eu rezo em casa. Eu disse, que bom que você reza em casa. Mas eu duvido que você tira 1h30 do teu dia, da tua noite, para estar aos pés do nosso Senhor Jesus. E quando você vem para o grupo de oração, você é meio que obrigado, e um obrigado bom, para tirar da tua semana. Olha que eu não estou te pedindo muito, hein? Jesus não está te pedindo muito. Você tira 1h30 da tua semana para você estar aqui de corpo e alma aos pés do nosso Senhor Jesus. Então, olha só, você está mostrando para o nosso Senhor, para Jesus, para Deus, o quanto Ele é importante para a tua vida. Então, agora eu vou dizer, agora vamos dar uma salva de palmas mais bonito para nós mesmos. Ó. Que a gente entenda a importância. Rezar em casa é bom. Rezar em casa é muito bom. Mas ter esse momento como a gente tem num grupo de oração, de tirar 1h30 do teu dia, dos teus afazeres, dos teus problemas, para se dedicar totalmente a Deus, é poucos que fazem. Tanto é que na terça-feira, normalmente, você quer vir para o grupo de oração, acontece coisas que não te deixam vir para o grupo de oração. Porque forças inimigas de Deus, para não falar outros nomes, fazem com que você não, fazem de tudo para você não ter esse momento com o nosso Senhor. Saibam disso, tá bom? E por que eu estou dizendo isso dessa forma? Porque hoje o dia é conversão de vida. O que é conversão? O tema hoje é conversão. É mudança de vida, é mudança de pensamento, mudanças de atitudes. Por exemplo, você teve que mudar todo o teu dia, todos os teus compromissos, todo o teu hábito, a tua rotina para estar aqui hoje. Não foi? Você podia estar em casa, bem de boa, fazendo a janta, ou de repente sair com os amigos. Você poderia estar fazendo as tuas coisas, mas você teve uma mudança de vida, principalmente para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, agradeço, mas principalmente Jesus agradece, porque você tomou uma atitude, e hoje é conversão de vida, é mudança de vida, mudanças de pensamento, mudanças no falar, mudanças no agir, e Jesus nos pede hoje, amém? Amém? Eu sou um pouquinho assim, eu gosto de
eu gosto de participar, então eu vou fazer amém, daí vocês respondem amém, tá? Eu sou meio assim, tipo, quase meio pentecostal, mas não sou não, sou católica, mas enfim. Então, amém? Isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, esse rostinho de 25, mas eu tenho 35. Sou casada com o Lucas já faz uns 4 anos, né? Mas a gente já se conhece antes ainda. No meu período de conversão, já faz uns 8 anos que eu estou nessa caminhada de conversão. Nossa, Rafa, então quer dizer que você não está convertida ainda? Literalmente não. Nossa caminhada até o último suspiro é uma caminhada de mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. Amém? Porque a gente está em busca da santidade. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Ah, que bom, porque eu também quero. Mas digo para vocês, essa caminhada não é fácil, essa caminhada é tumultuosa, essa caminhada você vai querer desistir de ir para o céu. É uma caminhada que faz você, não, é muito pesado, é muito puxado, não é para mim. Só que você lembra que nosso Senhor Jesus deu a vida por você. Deu a vida pela tua salvação. Então, né, quem somos nós para não darmos um pouquinho da nossa vida, um pouquinho das nossas decisões aos pés de Jesus? Amém? Eu sempre falo, né, eu sempre gosto de fazer essa introdução, mas eu sempre falo, a gente se dedica tanto para um jogo de futebol, às vezes, né? Eu gostava muito de vôlei, sempre gostei. E às vezes ficava assim o dia inteiro, desde as 7 da manhã até as 8 da noite, enfurnada naquele ginásio para jogar vôlei. A gente, para torcer para um time, ou para um cantor famoso, ou até para uma questão de dançar para um bailão, a gente dá nosso cor, a nossa vida para aquilo, né? Às vezes, assim, você vê, né? Você acha mesmo que, às vezes, Deus não merece pelo menos metade desse esforço que a gente faz? Merece, não merece? Sim ou não? Sim. Por isso que eu estou exigindo um pouquinho desse esforço de vocês. Só um pouquinho. Tá? Aí vocês decidem. Vocês vão me escutar. Vocês vão... Olha como o Espírito Santo age. Vocês vão me escutar hoje. Vocês vão ver que eu vou ter razão, porque não vou ser eu que estou falando, é Jesus que está falando. Então vocês vão ver que Jesus está falando e ele tem razão. Só que ao pisar por aquela porta do outro lado, depende de você. Eu, infelizmente, nem eu, nem os servos, nem ninguém vai poder te carregar. Ó, vem aqui, meu irmão, estou te ajudando. Então agora, de agora em diante, você vai fazer isso. Literalmente não. É você. É você. Por isso que a gente diz que salvação é pessoal. Você como mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Pai, né? Pai também. Quem é pai, levanta a mão. Você reza pelo teu filho, não reza? Sim ou não? Isso. Mas quem decide? É ele ou não é? É a mesma coisa que eu estou falando isso para vocês hoje. Então, eu vou falar coisas para vocês, porque é um assunto meio, não é pesadinho, mas é um assunto que vai cutucar ali naquela ferida, aquela coisinha, sabe? Então, assim, é um assunto delicado, verdadeiro, mas delicado. E aí vai depender de você. Amém? Amém. Então, quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? É Tito. Tito. Você vai precisar da página? Então, o Lucas vai dizer, porque eu estou com outra Bíblia hoje. Então, Tito, capítulo 2. Na Ave Maria, 1525. 1525. Na tradução da Ave Maria. 1525. É. Tem alguém que quer a Bíblia emprestada? Minha Bíblia? Entendeu? Página 1525, tradução Ave Maria. Amém? Amém. Para os dois lá atrás, não se preocupe, porque eu vou repetir 2 vezes, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Tito, capítulo 2. Título.
O meu diz assim no título dele, ó, vivência da família. O da Ave Maria ele diz outra coisa, tá? Mas o meu é aqui, ó, vivência da família. Quanto a você, fale o que é conforme a sã doutrina, que os anciãos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Da mesma forma, as mulheres idosas devem ter comportamento digno de pessoas religiosas. Não sejam caluniadoras, nem escravas de vinho em excesso, e sim mestras do que é bom, a fim de encorajar as mais novas a terem amor aos maridos e aos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa e obedientes a seus maridos, de modo que a palavra de Deus não seja difamada. Encorajem também, quem encorajar? Os anciãos, as pessoas mais idosas. Encorajem também os jovens a serem ajuizados em tudo. E você, apresente-se qual modelo de boas obras, firme na doutrina, íntegro, propondo a mensagem sadia e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado por não ter nada mal a dizer contra vós. Os servos sejam obedientes em tudo aos seus senhores, sendo agradáveis a eles. Não sejam teimosos, nem roubem. Ao contrário, mostrem-se leais e bons em tudo, e sempre para honrarem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Mais um pouquinho. Porque a graça de Deus já se manifestou para a salvação de todas as pessoas. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para vivermos no tempo presente, com moderação, justiça e piedade, aguardando a esperança bendita e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou em nosso favor para nos resgatar de toda iniquidade e purificar um povo que lhe pertence, dedicado às belas obras. Fale dessas coisas, encoraje e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze a você. Palavras do Senhor. Amém. Pode me dar aqui. Então, alguém já escutou essa palavra? Alguém já escutou? Não? É uma palavra meio forte, eu vou repetir ela de novo. Mas quando eu repetir, eu gosto dessa aqui da pastoral, porque ela fala umas palavrinhas um pouquinho mais fáceis de entender. Eu da Ave Maria achei um pouquinho mais difícil de compreender, então essa aqui da pastoral eu achei mais fácil. Tito era uma pessoa, tá? Não era um lugar. Né? Tipo, cartas de Paulo aos Coríntios. Não, né? Lá era Corinto, aqui é Tito, é uma pessoa. E Paulo escreveu para Tito. Tito foi para Creta. Creta era uma cidade grega. Lá eles acreditavam em Zeus. Ou seja, quando você não acredita em nosso Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, Santíssima Trindade, você acredita em outros deuses? Até simpatia, eu acredito que esse sal grosso tira o mal olhado, entendeu? Eu acredito em horóscopo, eu acredito em signos, né? Que eu acreditava muito nisso. Você está colocando essas criaturas que Deus fez no lugar de Deus. E isso, para nós católicos e para nós cristãos, é considerado pagão. Uma pessoa que acredita em outro Deus. Então, eles colocavam a fé deles nesses Zeus. Amém? Amém? Amém. Estão conseguindo entender? Esse Zeus, diz o pessoal de Creta, eles acreditavam que esse Zeus, ele era bêbado, ele fazia farra, ele fazia fusarca, orgias. E por que eles falavam isso? E davam risada ainda, e se empolgavam, o pessoal de Creta. Por quê? Porque eles queriam justificar as atitudes desses Zeus para as atitudes deles. Ou seja, se nosso Deus era bêbado, eu podia muito bem dizer assim, mas o meu Deus bebe também, por que eu não posso beber?
Vocês entendem? E Tito, convertido, que também era pagão, foi para Creta tentar lá ajudar aquele povo a se converter. E uma das primeiras coisas que Paulo fala é: sejam sóbrios. Olha só a diferença. E Tito conseguiu convertê-los para o verdadeiro Deus que nós hoje acreditamos. Amém? Só que daí você fala assim: Rafa, mas para aquele povo lá, eu acredito nesse Deus. Agora eu quero que você reflita um pouquinho assim na tua vida, na tua história. Nós temos a mania de terceirizar a culpa, sabe? Eu sou grosso desse jeito porque meu pai foi grosso comigo. Eu sou meio malandro assim porque meu pai foi malandro comigo, minha mãe foi malandra comigo, minha mãe só me judiou, a minha vizinha é fofoqueira, eu também você, sabe? A gente quer terceirizar nossas atitudes, colocando a culpa no outro. E eu quero saber de você hoje, não precisa me falar, o que você tem terceirizado a culpa para Deus? Das tuas atitudes que hoje você tem? Hoje. Porque, desculpa, mas Deus não tem culpa de nada. É só nós. É nossas atitudes. O que agora não precisa ficar olhando pela Ave Maria, porque vai dar divergência de palavras. Vou de novo. Quanto a você, então ele está falando para nós hoje. Porque assim como o pessoal de Creta lá terceirizava a culpa e colocava a culpa em Zeus, hoje a gente não é pagão. Hoje a gente terceiriza e coloca a culpa em Deus. Então quanto a você, é para você, é para mim essa palavra. Fale o que é conforme a sã doutrina. Sã doutrina. Então é a nossa doutrina, é a nossa Bíblia, é o nosso catecismo da Igreja Católica, a nossa tradição que a gente tem do catolicismo, do pessoal lá de trás. O que eles falam? A gente tem que falar o que eles falam. Que os anciãos sejam sóbrios. Anciãos aqui estão dizendo sim às pessoas idosas, mas estão dizendo para nós. Para nós. Quem aqui já ficou bebum, assim, bêbado? Eu já. Não tenho vergonha de dizer. Afinal, faz 8 anos atrás, né, que eu estou nesse processo de conversão, mas não me orgulho muito. Quando você está bêbado, alguém te dá algum valor digno assim? Todo mundo vai dar risada da tua cara. Alguém vai realmente levar a sério. Às vezes e normalmente a pessoa que bebe, porque eu já fui, né, tive vários casos assim, mas assim, sempre tinha um motivo de eu estar tomando, né? Sempre tinha um motivo lá dentro. E digo para você, nunca foi curado. A bebida nunca curou. E outra, meus amigos ao redor nunca se importaram em querer saber o porquê que eu estava dessa forma. Então eu digo para você, ser bebum, ser bêbado, leva para algum lugar? Não. Então o que Jesus está falando para nós? Sejam sóbrios, respeitáveis. Porque quando você bebe, ou quando você se droga, ou quando você se irrita, ou quando, sabe aquelas pessoas que gritam para falar alguma coisa, sempre está gritando, sabe? Você não leva a sério essa pessoa. Você não está mais sendo respeitável. Aí você quer, sabe, uma pessoa que só fala piada, só conta piada, só conta piada, só conta piada. Ela só conta piada. Tudo é brincadeira, tudo ela leva na brincadeira. O momento em que ela quer ser séria, você acha mesmo que as pessoas vão levá-la a sério? Não vão. Então, o que Jesus está falando para nós? Sejam sóbrios, respeitáveis. Que quando você fala, as pessoas te escutam. As pessoas, elas estão ali para te ouvir, para te ajudar. Ou você ajudar outras pessoas. Sensatos, sadios na fé. Aí eu fiquei pensando, sadios na fé? Aí fui pesquisar. Sadios na fé, no católico, é fidelidade à doutrina. Então, a nossa igreja, o nosso catolicismo aqui, não é um Deus faz de conta.
Não é um Deus que eu acho que é assim. Porque Deus é amor. Aí eu estou com uma palavra meio dura aqui. Mas eu não quero saber dessa palavra dura. Eu quero saber do Deus que é amor. Então você faz um Deus que faz de conta. É um Deus relativo. É um Deus que, às vezes pode, mas essa palavra que eu não gosto, eu vou para essa palavra aqui, que é mais legal, mais confiável, mais alegre. Então, a gente não pode ter um Deus que faz de conta. Sadios na fé é ter confiança em Deus, porque quando uma pessoa próxima a você está mal, você dá um braço amigo para essa pessoa, porque ela confia em você. Esse aqui eu vou deixar por último. Dar graças e oração. Você mesmo nas dificuldades da tua vida, você honrar a Deus e dizer, obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde. Dar graças e oração é o que vocês estão fazendo aqui hoje, saindo da casa de vocês e vindo aqui nesse banco, sentar nesse banco. E engajamento na igreja. Ou seja, nós precisamos nos alimentar a fé. E nada melhor ir na missa, os sacramentos, que é a confissão, casamento e tudo mais, mas ser engajamento na igreja. É você saber que você pode ir na fila da comunhão e comungar o corpo do Senhor. Mas é esse aqui, coerência entre crer e agir. Ou seja, você crê em Deus, você crê na palavra dele, você sabe tudo que está escrito aqui, mas o nosso agir vai totalmente fora, por causa das nossas atitudes. Porque, como eu fiz aquela introdução, depende de nós tomarmos a atitude de mudança. Amém? Amém. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Agora, da mesma forma, as mulheres idosas devem ter comportamento digno de pessoas religiosas. Não sejam caluniadoras e, de novo, nem escravas de vinho. Porque às vezes a gente vê pessoas mais velhas, ou até nós, da nossa idade mesmo, sabe? Caluniando o outro, falando mal do outro, apontando o erro do outro. Às vezes o outro está ali lutando pela conversão dele também, só que também não é fácil, você aponta o erro. Está na igreja, mas olha só, você sempre está fofocando, e você está caluniando por quê? Está julgando por quê? Ou às vezes você não está indo na igreja, mas o teu irmão está indo, aí você aponta o dedo e diz assim, tá lá, vai lá o santinho do pau oco lá na igreja. Ou às vezes a pessoa vem falar mal de outra pessoa para você, e em vez de você dizer assim, irmão, eu não quero saber disso. Não, a gente vai lá e dá mais corda para a fofoca, para caluniar ainda mais. A pessoa já está sendo caluniada, já está sendo complicado para a vida dela, e a gente coloca mais fogo, mais lenha na fogueira. Olha só, então aqui a gente não seja caluniadoras, nem escravas de vinho em excesso, e sim mestras do que é bom, a fim de encorajar as mais novas a terem amor aos maridos, aos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, obedientes a seus maridos, de modo que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres, agora eu falo por mim, por vocês. É tão difícil, hoje, no dia de hoje, a gente falar assim, sim, meu bem, sim, meu amor, eu faço para você. Aí o marido está lá com o pezão lá, bem de boa no sofá, e você vai lá e começa, porque você nunca faz nada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Vocês entendem? Estou falando para as mulheres agora. Para os homens, o que eles estavam falando aqui em cima, para os anciãos, sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Desculpa, mas vocês, homens, têm muito mais deveres também para as mulheres. Mas agora eu vou dizer para as mulheres. Às vezes o homem quer ser isso na tua vida. Só que às vezes a gente não dá abertura para isso acontecer. Porque a gente tem uma armadura que esse mundão lá fora quer dizer para nós sermos, empoderadas, que a gente não pode deixar passar batido, porque, meu Deus do céu, eu não levo desaforo para casa, porque nenhum homem vai... Gente,
Olha só o que Jesus está falando para nós. E você, apresente-se qual modelo de boas obras, firme na doutrina, íntegro, propondo a mensagem sadia e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado por não ter nada de mal a dizer contra vós. Ou seja, eu estou falando isso para vocês e vocês não têm nada de contra mal para falar para mim agora, nesse momento. Porque vocês sabem que eu tenho razão. Porque não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Vocês entendem como é profundo? É profunda a palavra de Deus na nossa vida para mudanças de atitude? Os servos sejam obedientes em tudo aos seus senhores, sendo agradáveis a eles. Não sejam teimosos, nem roubem. Ao contrário, mostrem-se leais e bons em tudo e sempre para honrarem a doutrina de Deus nosso Salvador. Ou seja, nós como funcionários, não só aqui num grupo de oração, não só aqui na igreja, mas como funcionários, a gente honrar o nosso patrão. Não roubar, não ser teimoso. Olha que pesado que é. Eu falei para vocês. Não ia ser fácil escutar isso. Sendo agradáveis aos seus senhores. Que a tua presença seja agradável aos seus senhores. E por que eu estou falando isso, meus caros? E depois eu vou para outra parte, que daí já vou acabar. Tá? Estou falando isso que, como a gente falou aqui com o Espírito Santo, muitas coisas a gente leva lá de trás. E a gente fala assim para nós mesmos. Ah, mas a minha mãe fez isso. Ah, mas a minha mãe, meu pai nunca me levou para a igreja. Ah, mas sabe, essa terceirização da culpa. Eu digo para você, se teu pai, a tua mãe, eu não sei o que você passou. De repente a tua vida, a tua infância não foi fácil. De repente você não teve um bom exemplo. Mas desculpa, mas às vezes o teu pai e a tua mãe era aquilo que eles tinham para te oferecer naquele momento. Mas o meu pai era bêbado, meu pai não sei o quê. Mas eu digo para você, você pode mudar essa linha cronológica da tua vida, da tua família. Você pode. Você pode. Para que teu filho, a tua filha, teus sobrinhos, teus afilhados, eles olhem para você hoje como uma pessoa respeitosa. Ah, mas ele não vai ir para a igreja. Mas a decisão é dele. Mas você tomou uma atitude de ser diferente. Senão você vai acabar fazendo as mesmas coisas que o teu pai, a tua mãe, teus avós, tua madrinha, pessoas lá atrás fizeram para você. E você está espelhando isso para o outro. Rafa, mas eu quero mudar hoje. Então eu digo para você, quando você pisar para aquela porta, de agora em diante você vai amar o outro. É um amor sem compromisso. É um amor sem cobrança. Você só vai amar. Depois, bem no final, a gente vai fazer uma atividadezinha. Que vocês vão entender como que começa esse amor. E para finalizar, para essa salvação da nossa vida, porque é uma coisa eu digo para vocês, e já finalizando, que é a parte da salvação. Você pode ser motivo de salvação para a tua casa, ou motivo de maldição para a tua casa. E como vocês me disseram, todo mundo aqui queremos ir para o céu, não é mesmo? E tenho certeza que você queria ver o teu filho, tua filha, tua família junto com você para o céu, não é mesmo? Então depende de nós, começarmos por nós. E nós sermos motivo de salvação para a nossa vida e para a nossa família. A salvação, como diz bem o padre semana passada, começa com a redenção, pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem pela regeneração. Eu não vou me estender muito sobre isso. Vem pelo novo nascimento, pela ação do Espírito Santo. Vem pela justificação, que é pela graça de Deus perdoar os nossos pecados. E por último, a nossa santificação. Que agora que vem a nossa parte, é buscarmos ser santos. E esse ser santos não é fácil.
exige esforço da nossa parte. Você quer ser respeitado pelo outro, sim ou não? Você quer ser... Não sei, gente, de novo. Vocês querem ser respeitados pelos outros, sim ou não? Então, você olha para o outro e fala assim, olhe para o irmão que está do teu lado. Então, você fala assim, meu irmão, ou minha irmã, ou meu marido, ou minha esposa, não sei, né? Então, fala ali, fulano, por que você reclama tanto? Fala aí. Aí você vai olhar de novo para ele e vai dizer assim, minha irmã, meu irmão, por que você é tão ranzinza? Né? Dói, né? Dói quando o outro fala, né? Porque não é fácil, né? Vocês já tentaram fazer em casa? Eu estou tentando. E digo para vocês, meu irmão, minha irmã, quer começar a ser mais respeitável? Você vai dizer assim, ai Rafa, mas eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Negativo, eu vim aqui dançar que nem uma louca, canto bem desafinada também, e me visto do jeito que eu acho convincente para mim. Não precisei mudar, só mudei um pouquinho o jeito de me portar, ou seja, não bebi mais, tratei os outros com amor, com respeito, comecei a estudar um pouco mais. E isso faz com que você tenha respeito pelas pessoas que estão ao teu redor. Comecei a realmente dizer não para algumas amizades. Amizades que me levavam para o mal. Sabe? Eu querendo ir para um caminho certo, correto. E aquelas criaturas lá, abençoadas de Deus, que são abençoadas de Deus, sempre me mandando mensagem, mas vamos hoje, meu Deus do céu, mas de novo. Sim, de novo. E não me arrependo e nunca vou me arrepender. Então, depende de você. Teus filhos, às vezes você tem um sobrinho, né? Porque eu não tenho filho ainda, por isso que eu estou dizendo, né? E eu não tenho nem sobrinho. Mas eu tenho um afilhado. Eu quero que meu afilhado, você pense no teu filho, na tua filha, no teu afilhado. Pensa nele e fala assim, que exemplo que eu estou dando para ele? Eu estou sendo um exemplo para ele. Isso se chama amor. Você fazer certos sacrifícios em você, pensando no outro, mas sem receber nenhum muito obrigado pelo outro. Você saber que teu marido chegou em casa cansado, e ele podia sim te ajudar a lavar a louça, mas você vai lá e lava a louça com amor, e ainda diz, amor, eu vou ir preparar uma janta para você gostosa. O teu filho, que ele só te desobedece, você mostrar para ele, filho, não é assim, não é assado. Sim, às vezes eles têm que receber certos, digamos, puxões de orelha, sim, mas sem grito, sem às vezes palavras assim, seu maldito, você só me apronta, sabe? Sem essas palavras de maldição, sabe? Não, você é um abençoado de Deus, eu te amo, mas não está certo. Você ser uma pessoa respeitosa. Então agora, o exercício que eu vou deixar para vocês entenderem a importância de estar aos pés do nosso Senhor, é mudança de vida, mudanças de atitude. Só assim que a gente vai conseguir entender o verdadeiro significado da presença do Senhor na tua vida todos os dias. Um exercício básico para começar. Vocês vão ficar por uma semana. Porque daí semana que vem vocês vão estar aqui de novo. E aí, semana que vem, digamos, pode ter um outro assunto, uma outra coisa para a tua edificação, para ir para o céu. É você ficar uma semana sem reclamar. Sem reclamar. Vocês escutaram? Sabe o que eu tenho mania? Eu gosto muito de conversar, sou muito papuda. Meu Deus, se eu pudesse eu ficava conversando, sabe? E eu, para puxar assunto na fila da lotérica, eu começo assim, mas tá calor hoje, né? Para começar o assunto, eu já começo a reclamar, entendeu? Você entende? Você entende como é um sacrifício para mim também?
É um sacrifício, mas eu quero mudar. Eu quero. Eu já estou há 8 anos nessa caminhada. O que é mais uma semana? Vocês entendem que depende da nossa atitude? Ai, porque minha vida não está fácil. É porque essa semana... Não, mas o outro, o que o outro vai pensar? Deixa que o outro pense o que quiser. Diz, não, minha vida está uma bênção. Meu Deus do céu, hoje amanhã eu vou ser muito feliz. Estou vivo, né? É o que importa. Pronto. A gente às vezes não quer dizer para o outro que nossa vida está boa, com medo que o outro tenha inveja de você. Mas pelo amor de Deus que você crê. É o Deus vivo, é o Deus que morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. A gente tem que valorizar essa vida, minha gente. Valorizar, você está vivo pela honra e glória do Senhor. Só que depende de você continuar vivo, mas indo num caminho correto. Só depende de você. Eu não posso, como eu disse, são palavras duras, são palavras difíceis de escutar, são palavras edificantes que vocês não têm nada para me dizer contra que eu estou errada, mas quando vocês pisarem lá fora, depende de vocês. Eu não posso carregar vocês junto. Amém? Então é uma semana sem reclamar. E a pessoa que está do teu lado já vai cobrando, tá? Ó. Mas também mas não cobrar assim, meu irmão? Nem adianta a gente ir para a igreja, não sei o quê. Não assim, não cobrar dessa forma. Só dizer assim, tá reclamando. Só assim, sabe? Tipo com amor, com carinho. Cobra do irmão com carinho, com amor. Não com julgamento, sabe? Senão a gente vai acabar sendo caluniador, né? Com amor. Dizer, meu irmão, não quer dizer nada, mas isso é reclamação. Vamos mudar de assunto, né? Assim, com amor, com caridade. Então, agora vamos levantar. Vamos olhar nesse momento. Vocês vão escutar uma canção. Porque quando a gente faz um trato aqui na igreja, a gente tem que meio que tipo, né? Olha só. Mas entregar aos pés do Senhor como uma promessa. Porque vocês não estão fazendo uma promessa para mim. Porque para mim eu sou uma pessoa humana. Eu peco que nem vocês. Eu sou falha. Eu acho que eu peco ainda mais por estar aqui na frente. Eu quero que todos vocês agora, ao